Gente, boa noite. Abrindo uma live nessa noite de lua nova em Touro. Hoje a gente vai receber a professora Cristina Mussi. A Cristina é uma professora da Faculdade de Jornalismo da UFJF, foi aonde eu me formei, inclusive. A Cristina é super pontual, já entrou. Que massa, Flor. Tô aqui te introduzindo, acabei de abrir a live também. Já vou te. Ah, que pontualidade, que ótimo. Hum, e aí, mulher? Boa noite. Tudo bom? Tudo Muito bem, e feliz você? de estar aqui com você. Muito Ai, é uma feliz de estar honra aqui para mim. contigo. Uma honra para mim te receber, Cristina. Enquanto as pessoas vão entrando, né? Eu acabei de abrir a live, então o pessoal vai vindo. Vai me sinalizando do sinal, porque aqui é internet de roça, então às vezes falha, né? Se acontecer de eu falar alguma coisa e você ficar sem me ouvir. Primeiramente, bem-vinda! Agradeço tanto por ter aceito esse convite, por ter me encaixado na sua agenda, que eu imagino que deve ser super corridinha também, contada. Para quem não sabe, eu estava até falando um pouquinho sobre você, né? Boa noite, Aurora. Cristina é professora da Faculdade de Jornalismo da UFJF, que foi aonde eu estudei, mas a gente nunca se cruzou, né? Não tivemos essa oportunidade de ser professora e aluna assim lá dentro, embora eu tenha ouvido falar muito de você no tempo que eu estava lá. E olhando um pouco também do seu caminho, né? Eu vi que você tem esse caminho longo também com telejornalismo, foram muitos anos sendo repórter, produtora na TV Integração, na época TV Panorama, né? Que é afiliada da Rede Globo aí em Juiz de Fora. E também fazendo o programa de entrevistas, né, semanal. Eu super quero falar com você sobre essa parte das entrevistas. Fora, sim, os vários engajamentos que eu fui vendo que você já fez, né? E que faz ainda de associação, de grupo de pesquisa que você faz parte. Eu tô até com eles anotadinhos aqui. Estava com a minha colinha, assim, para olhar, mas acho que também não tem necessidade da gente citar tudo. Mas livros publicados, né? Trabalho com memória, com cidade, com ditadura militar. Então é muita coisa. É, Talvez a gente poderia começar comigo te passando a palavra, assim você se apresenta, conta um pouquinho como é que você chega, um pouco do seu caminho também, e a gente vai conduzindo a partir daí. É tão bom, né, conversar, uma coisa tão importante, tão fundamental, né, Li? Eu acho esse encontro nosso tão interessante. Eu hoje tive até um dia tão bacana, foi um dia assim que várias coisas que estavam assim difíceis de serem resolvidas foram resolvidas. Aí eu pensei assim, eu acho que a energia da Lia lá dos sertões, porque apesar de eu ter uma vida assim muito certinha, talvez em alguns aspectos, eu tenho um lado meu, né, de aquariana, que é muito esse lado que gosta de sair pela vida e de ter esses encontros que às vezes são inusitados, mas que fazem todo um sentido na sua história, né? Eu acho que para me apresentar assim, de uma forma simples, direto. O que eu sou? Eu sou uma mulher, né, que nasceu no século XX, em 1957, então uma mulher da década de 50, e que a mídia mais importante era uma televisão preto e branco, com transmissões muito ruins, em que as pessoas ouviam um pouco mais de rádio, liam jornais que até agora alguns ainda subsistem, né? Mas eu sou essa mulher da década de 50 que passou e ficou fascinada por aquela revolução feminista dos anos 60, que não era tão apaixonada por rock, era mais talvez pelos Beatles, tal, mas que amava a música popular brasileira, que não foi uma militante na época de faculdade, começou estudando engenharia química, fez 2 anos de engenharia química, começou economia, depois foi cair na comunicação e quase abandonou para iniciar arquitetura. Então, meu início de vida profissional foi confuso, né?
eu acho que depois que eu entrei na comunicação, eu disse, não, eu tenho que acabar isso, eu tenho que chegar em algum lugar. E tinha aquele sonho, que era o sonho das futuras jornalistas dos anos 70, né, de trabalhar numa redação imensa, como era a redação do Jornal do Brasil, com 500 jornalistas, né, com colunistas tipo Zósimo Barroso do Amaral, Afonso Romano Santana, fazendo colunas, publicando poesia. Só que nesse período eu conheci meu marido, que era Juiz Forando, eu já vinha muito às vezes de fora, porque minha mãe é daqui. Aí saí do Rio de Janeiro, né, nasci no Rio, embora eu também vivesse num bairro que não é tão carioca assim, porque era Santa Teresa, vivi a vida toda em Santa Teresa. E aí, com a faculdade concluída, vim para Juiz de Fora, comecei imediatamente a trabalhar na antiga TV Globo. Nunca tinha pensado em fazer televisão. Queria trabalhar em jornal ou revista, mas em Juiz de Fora eu acabei achando a melhor opção a TV. Fiquei 14 anos fazendo reportagem. Depois saí quando eu já dava aula. Em 85 eu tive minha primeira filha, Mariana, que é jornalista e documentarista e dá aulas também. Hoje tem uma netinha, Nara. Tem a Isabel, que é economista, que nasceu em 87, ano em que eu fiz concurso para a universidade, comecei a dar aulas. E depois veio o Bernardo de Rapa do Tacho, né, já em 93. E aí, quando o Bernardo nasceu, eu com 3 filhos, trabalhando na Globo e na universidade, eu estava enlouquecida, tive uma estafa brava, e aí eu resolvi sair da televisão, mas aquilo me custou um pouco, né? Porque a televisão te coloca uma coisa assim, todo mundo te conhece, todo mundo te pede coisas, você se sente muito importante, né? E aí eu fui assessorar o René Gonçalves de Matos e o Crivellari como assessora de comunicação da universidade, depois fui assessora de gabinete da Margarida, tudo isso dando aula. Resolvi fazer mestrado já mais tardiamente, quase quarentona, e fiz depois o doutorado. Depois ainda trabalhei como assessora de comunicação do Henrique Duque. Nessa época, ele me convidou porque, no segundo mandato dele, ele volta e meia dar entrevista na Globo e eu fazia o Panorama Entrevista. Era um programa que foi idealizado junto com o Cristiano Rodrigues. E a gente começou a fazer aquele programa pensando em histórias de vida. Mas eu não tinha muita noção do que eram histórias de vida. Era totalmente intuitivo para mim aquela vontade de falar de memória. Como foi intuitivo, escrevi uma tese de doutorado que falava de Juiz de Fora dos anos 60, né? Uma época de ditadura militar, mas eu estava muito mais interessada em como os artistas e os estudantes faziam para driblar a censura e se expressar. Era esse o meu foco. E, a partir daí, depois entrei no programa de pós-graduação, tenho vários orientandos maravilhosos, hoje não só de mestrado, como de doutorado, é um trabalho muito coletivo. Tenho um grupo de pesquisa desde 2013 que eu lidero, né? Criei, assim, idealizei o grupo, e sempre em parcerias muito intensas. Hoje, eu já tive como parceiras assim, de vice-liderança a Rosalia Henriques, que é historiadora, tive a Tereza Medeiros, que é uma colega fantástica, que hoje está no programa de pós-graduação lá do Instituto de Artes e Design, da UFJF, e atualmente a Marise Baesso, que é uma jornalista, sim, fantástica, é a minha vice-líder lá no grupo de pesquisa, que tem um nome significativo, que eu acho que resume tudo que para mim foi importante na minha história: comunicação, cidade e memória. Sim, mulher, é muita coisa que você foi fazendo e eu acho legal ver, eu adoro ver o caminho das pessoas assim, né? E eu acho que isso é até um ponto que nos une assim, que eu sinto que o meu interesse na memória tem muito a ver com isso da memória pessoal assim das pessoas, né? E eu acho que é um pouco por isso que eu te chamei. Então, eu e Cristina, a gente começou a conversar lá na época do financiamento coletivo, né? Quando eu estava publicando os meus 2 primeiros livros. E depois a gente teve a chance... Ai, que linda! A gente teve a chance também, eu tive a chance de participar de uma aula com ela, com a turma do jornalismo investigativo, né? Que foi super legal. E desde então eu fico com você na cabeça, porque eu estou entendendo que memória é uma palavra que há um tempo já... que eu acho que desde sempre está na minha cabeça, assim, eu desde muito pequena sempre tive diário e continuo tendo eles até hoje, assim, meus escritos
né, nascem muito deles. O do Sertão, por exemplo, são os meus diários ali expostos. E eu lembro disso, mulher, que quando eu era pequena e eu comecei a fazer os meus primeiros diários assim, eu fazia o diário que o meu sonho era que um dia um paleontólogo, não sei o que, um historiador, assim, muito do futuro, encontrasse os meus escritos e conseguisse reconstruir a época que eu vivi a partir disso, assim, né? Um sonho meio egóico também de ser um retrato da minha geração, assim. E aí, e desde isso, mas assim, mas a palavra memória em si nunca foi uma coisa que me chamou muita atenção. Na faculdade, por exemplo, não era assim, não era uma palavra-chave dos meus interesses, assim, não era algo que eu olhava. Mas agora, sinto que depois que eu me conectei um pouco com o sertão e eu fui vivendo tanto com pessoas mais antigas e fui entendendo que tinha alguma coisa ali que me instigava muito. E esse caminho das pessoas que me interessa tanto, assim, eu adoro saber isso. Quando foi que a pessoa fez tal coisa, quantos anos ela tinha. Então, quando eu fui lendo sobre você, por exemplo, eu achei super legal ver isso, que você teve uma janela grande até começar o seu mestrado, né? Por exemplo. Aí eu fiquei, nossa, olha só, a Cristina foi fazer mestrado só lá na frente, pra mim, né, já tinha emendado tudo e tal. Eu gosto dessas coisas. E aí tenho agora nesse retorno para Bahia, sinto que eu estou me preparando para voltar para o sertão também em breve, assim. Eu fiquei muito nessas leituras sobre memória e aí veio essa vontade de conversar com você. Então, talvez uma primeira coisa que eu gostaria de te perguntar, assim, uma pergunta bem genérica, mas que eu acho que abre espaço para a gente divagar umas coisas gostosas, é o que que você entende como memória, Flor, assim? O que que você acha que é memória? Você sabe que tem uma coisa que eu tiro sempre de uma música, da letra de uma música da Rita Lee, quando ela fala de sexo e de amor, né? E ela fala que amor é prosa e sexo é poesia. Eu acho que história é prosa e memória é poesia. Porque a Hum, memória é muito livre, sabe? Ela é totalmente livre, ela é transdisciplinar, ela não fica numa caixinha, né? Ela tem muita lacuna, ela só sobrevive também do esquecimento, né? Ela é uma disputa, né? Ou um arranjo, ou um diálogo entre a lembrança e o esquecimento, né? Ela não tem um discurso muito lógico e ela cabe em tantas áreas, assim, quer dizer, o psicólogo estuda memória, o psicanalista estuda memória, o historiador trabalha com memória, o comunicador social, o cientista social, o linguista, e assim, todo mundo precisa da memória porque, de repente, Lia, eu acredito que a memória. Vou te dar um exemplo assim, bem, eu acho que material, né? A memória é aquilo que nos dá uma identidade, que nos faz nós nos reconhecermos no mundo, nós nos sentirmos, eu sou eu, ali é ali, quer dizer, o que é igual, o que é diferente, o que nos aproxima, o que nos distancia. E tem por exemplo, uma questão hoje que é muito assim, que mostra muito a importância da memória, a gente pensar que hoje as doenças mais temidas são aquelas que são ligadas à demência, à falta de memória, né? Então, o Alzheimer, né, é a doença que hoje virou assim a doença que você encontra receitas milagrosas em qualquer banca de jornal de como prevenir o Alzheimer, ou as pessoas se reúnem e convidam alguém para falar como fazer exercícios, ler, fazer palavra cruzada para evitar o Alzheimer. Quer dizer, como o esquecimento, né? Ele hoje virou a doença, assim, ao lado da depressão, da ansiedade, né? Uma doença do século, porque a perda da memória, ela surge como um fantasma para todos nós, porque no momento em que você vai perdendo a sua memória, você perde também a sua localização no tempo e no espaço, né? Eu não sei, eu não tive essa experiência. Se de repente você se sente até mais livre com o seu inconsciente. Não, não sei, né? Eu não sou dessa área, né, da saúde que investigaria essas questões, mas eu vejo a angústia que isso gera. E como você lidar com pessoas que estão num processo de Alzheimer, por exemplo, ou de outra demência que afete a memória, um processo mais avançado, como é doloroso para quem está inserido dentro de uma normalidade ou de uma pseudonormalidade em que você consegue se lembrar das coisas, né? Então, para mim, memória é muito essa âncora.
que te Aham. segura, né? Te segura num mundo complexo e, hoje a gente sabe, distópico, né? Então, se no início do século XX todo mundo olhava para frente, fazia o elogio da modernidade, da técnica, da velocidade, da aceleração do tempo, depois da Segunda Guerra Mundial, que enterrou tudo isso, né, esse projeto moderno, né, com os campos de Auschwitz, Birkenau e outros, né, e várias outras atrocidades que aconteceram, você passa a ter, a partir principalmente do final do século XX, uma tristeza, uma angústia com o futuro, e você começa a se voltar muito para o passado, até num aspecto que a gente pode considerar nostálgico, né? Uma saudade Uhum. do passado. E às vezes uma saudade até de coisas que você não viveu. Então as pessoas vão para a Netflix ver Stranger Things ou Dark e nunca viveram aquele período que é ali ficcionalizado. Mas elas curtem e ficam seguindo as séries, maratonando, e elas têm saudade de algo que elas não conheceram, sei lá, da década de 50, 40, né? É Aham, muito essa curioso. nostalgia, né? A nostalgia é um sentimento muito doido, né? E tem umas coisas assim, uns gatilhos, que a memória ela tá, eu sinto que ela tá também assim em várias coisas, né? No corpo, ela tá nos cheiros, igual agora ali, eu tava fazendo um arroz com feijão. Mulher, eu não sei se foi o Dia das Mães, não sei o que que é, mas esses dias eu tenho pensado muito na Tê, que é minha avó, né? Aí fiquei pensando, nossa, quando eu fazia arroz e feijão pra ela e vindo aquela nostalgia, eu lembrando de várias coisas, mas ao mesmo tempo a memória, então, ela prega umas peças, né? Porque ela inventa umas coisas. E ela é seletiva, ela é muito doida, porque ela funciona. Memória e esquecimento, né? É igual vida e morte, memória e esquecimento, as duas coisas são muito amalgamadas também, os dois lados da mesma moeda, né? E eu tenho entendido, usado muito o corpo para brincar com esses acessos de memória e olhado para como a minha memória me lembra das coisas, para as coisas que ela inventa, por que, que ela inventa, o que, que foi que ela gravou de um momento X. Aí às vezes eu tô parada assim fazendo uma coisa, vem um igual uma estrela cadente assim passa e é uma memória que me cruza assim, uma lembrança de uma coisa que me leva para um outro espaço-tempo. Eu sinto isso, por isso porque quando eu vi, eu falei, gente, eu coloquei o nome do meu Instagram um tempo no espaço, no começo de 2019, que foi bem esse momento quando eu comecei a viajar, né? E aí eu tô agora nesse momento, eu sinto assim, de começar novas coisas, novos projetos, e tô olhando para as pistas que eu mesma me dei. Aí quando eu olhei, poxa, um tempo no espaço foi o nome que, sei lá, me deu vontade de colocar no meu Instagram. E agora que eu tô lendo sobre memória, eu vejo que tem tudo a ver com memória. E aí, tô olhando, pesquisando essa coisa do corpo, enfim, viajando com várias coisas, mulher, e com muita vontade de fazer registros por aqui. Então, a memória, ela tem muito a ver, assim, então tem a ver com essa coisa do esquecimento, com o enraizamento, com a identidade do corpo, com a identidade dos povos também, né? E você teve essa pesquisa muito da memória ligado com esse contexto da cidade, mas também da ditadura militar. Entendendo que a memória é algo que nos conecta com a nossa identidade, traz esse senso de enraizamento, e pensando que talvez a gente está num momento muito desenraizado, assim, de certa forma, né? Porque a gente, ainda mais agora com pandemia, que as coisas estão mais online do que elas já eram, assim, e aí a globalização talvez ganhe novos impulsos com outras coisas. Você sente alguma similaridade, assim, igual do momento de quando você estudou memória na ditadura militar com o momento de agora, de talvez a memória ganhar importância de novo, porque a gente está passando por um momento meio crítico, você acha que ela ganha importância, sim? Deu Olia, para. acho que a memória é fundamental, né? Não é à toa que a gente fez um projeto, eu na época com a professora Cláudia Tomé, e vários outros professores, nós coordenamos um projeto de extensão que trabalhou juntamente com a Comissão Municipal da Verdade aqui de Juiz de Fora. Fora as outras comissões da verdade, a comissão estadual, a comissão nacional, mas nós fizemos um trabalho muito interessante com estudantes, com professores, e que não só nós trabalhamos fazendo uma revisão de arquivos em cartórios, arquivos de jornal,
para rememorar aquela história do que foi o período ditatorial na cidade de Juiz de Fora, como nós fizemos praticamente umas 30 entrevistas no antigo o estúdio da Facom, que não é mais o mesmo, que agora nós estamos numa faculdade de comunicação nova aqui na UFJF. Mas no estúdio antigo, nós fazíamos as entrevistas com pessoas que sobreviveram à prisão e à tortura, com pessoas que perderam e têm até hoje, não sabem, histórias de irmãos ou irmãs, pessoas que estiveram presentes na militância naquela época. E eu observei como todas as pessoas que estiveram envolvidas e aquelas que até hoje, né, pesquisam no site que nós criamos no domínio da UFJF, ou no livro que também foi feito pela Comissão Municipal da Verdade, contendo o relatório final, uma necessidade intensa de se manter viva a memória, em especial de países como o Brasil, que tiveram uma história recente muito traumática. E eu te falo isso porque, se você não trabalhar a memória, você cai nessa situação que a gente vê muito entre pessoas hoje que desconhecem a nossa história recente, de ter saudade de um ato institucional número 5, ter saudade de um golpe militar, sem saber todas as limitações que o país passou em termos de cerceamento da sua democracia, de calar a boca dos órgãos de imprensa, de perseguição, de morte, de tortura feita na clandestinidade com pessoas que eram torturadas, muitas vezes mortas, né? E até hoje algumas estão desaparecidas, sem que se soubesse, porque a imprensa não podia falar, não podia denunciar. Mesmo a imprensa alternativa tinha suas limitações de ação, de manter aqueles periódicos, né, circulando e tudo mais. Então, eu acho que a memória ela é fundamental, mesmo sabendo, Lia, que ela pode muitas vezes beirar a fantasia. Mas a memória, a partir dessa realidade recente, principalmente dos países latino-americanos, Uruguai, Argentina, Chile, Brasil, onde as ditaduras agiram de uma forma com regimes extremamente violentos, a memória foi fundamental para que em vários países, como no caso da Argentina, se fizesse justiça àqueles que tinham sido mortos, né, pelo regime militar na época. E também eu acho que a memória ela ressignifica o presente, porque a memória é sempre algo feito no presente. Você não tem um túnel do tempo, só em filme de ficção, nem que você volte ao passado. Então, a memória ela é você pensar o passado, construir uma narrativa sobre o passado nesse presente. Mas, no caso desses regimes de exceção, a memória ganhou até um outro status que eu acho fundamental, que é as vozes daquelas pessoas, essas vozes que nós coletamos, nós, entre muitos outros, em entrevistas no estúdio da antiga Faculdade de Comunicação aqui da UFJF, elas ganharam o status de verdade. São testemunhos que você, muitas vezes, não vai nem contestar. Ele ganha o status de verdade porque você não tem outra forma de documentar aquelas transgressões da legalidade. Você não tem foto disso, você não tem, muitas vezes, documento. Embora os arquivos do Exército Brasileiro, né, das auditorias militares, sejam riquíssimos e foram mantidos, não foram destruídos em sua maioria, e aí eles mostram também toda essa história contada nos depoimentos que essas pessoas que estavam presas aqui mesmo em Juiz de Fora, na penitenciária de Linhares, que abrigou muitos e muitos presos políticos, o que eles denunciavam e o que eles falavam na época. E que muitas vezes era contestado pela imprensa, que estava totalmente, né, controlada, sob censura, durante a ditadura civil-militar, porque hoje também a gente não fala só de uma ditadura militar, a gente fala de uma ditadura civil-militar, porque vários civis estiveram, né, em cargos importantíssimos, e nessa também, no reestudo dessa
E a análise dessa história recente, tem um colega da PUC do Rio Grande do Sul que lançou um livro em que ele fala da ditadura midiática, civil, militar. Porque todos os órgãos de imprensa, em 64, com raríssimas exceções, apoiaram e criaram o clima necessário para que houvesse o golpe civil-militar. Então, até se considera houve um golpe midiático, civil e militar. Tudo isso é possível por quê? Porque depois que você se distancia dos fatos, você tem condição de analisá-los criticamente. Então, no caso de todas essas situações de exceção, eu acho fundamental essa memória, o trabalho com a história, certamente, mais documental, e você tem que ir atrás disso, mas com essa memória que surge dos depoimentos e que é muito viva, e que te relata coisas que muitas vezes não estão em lugar nenhum, você não encontra em nenhum lugar nenhum, além de estar na voz daquela pessoa que te dá um depoimento, que compartilha com você. Então, quando você conversa comigo, a gente está fazendo memória, porque você está me dizendo, olha, Cristina, eu me deparei com isso e eu criei esse nome para o meu perfil, e eu não sei porquê. Eu acho que tem algo de intuitivo, mas também tem algo que parece que é de um projeto que talvez você muitas vezes desconheça, mas no momento da vida ele rompe, né? E ele cresce dentro de você, né? Sim, sim. Gente, vou dar boa noite para as mulheres maravilhosas que entraram, né? A Cláudia, a Valéria, e incentivar também as pessoas que estão aqui. Se alguém sentir de colocar alguma pergunta aí no chat, fica à vontade. Eu não vou respondendo muitos comentários para não desviar aqui da conversa, mas sintam-se parte dela, né? Claro. Cristina, e aí a gente falando, você trazendo um pouco isso da Comissão da Verdade, que você participou. Como que foi isso de entrevistar pessoas sobre memórias tão delicadas assim, de um ponto tão sensível às vezes, né, das pessoas? Assim, É né? eu acho difícil, eu tenho certeza, tem várias pessoas queridas que eu estou vendo aqui aparecerem, né? A Cláudia até apareceu aí agora, né, Valéria? E tem uma opção de gente, que eu vi até pessoas que eu não esperava, Maralice. Mas a Cláudia fez muitas dessas entrevistas no antigo estúdio lá com a Helena Mota, né? A Cristina, que é da OAB, a Fernanda Sanglar, que é jornalista também, filha do queridíssimo Jorge Sanglar, e hoje é professora na PUC, em Belo Horizonte. Eu acho que, nesse caso, sempre houve uma conversa, né? Havia uma conversa com as famílias ou com aquelas pessoas e se perguntava a elas se elas concordariam em dar um depoimento gravado em áudio e vídeo para que nós tivéssemos depois um documento. É lógico que elas assinavam um termo, né, de autorização para uso daquela imagem. Todos esses depoimentos foram transcritos e hoje eles estão disponíveis para consulta aberta, pública, né? Na hospedagem desse site, no domínio da UFJF. E eu acho que tem uma coisa que várias dessas pessoas, Olia, confessaram, em especial as mulheres, da dificuldade que elas tiveram para começar a verbalizar a dor por que passaram. Então, eu acho que, como nós fizemos esse trabalho muitos anos depois, elas conseguiram, as mulheres, os homens mais idosos ou um pouco mais jovens, mas a maioria eram pessoas mais idosas, verbalizar. E com uma certa facilidade, embora as lacunas da memória, as dificuldades, às vezes, de contar a história de uma forma linear, porque é muito difícil a pessoa idosa, como a Ecléa Bose, que você já leu, né? Ela fala dessa dificuldade de você ter um discurso, uma narrativa linear. A pessoa idosa, ela vai, volta, esquece, troca a data. Mas nós tivemos momentos de emoção, mas aquelas pessoas já estavam mais centradas no que elas iam dizer. Mas várias das mulheres que nós entrevistamos e que tinham sido torturadas, elas confessaram a dificuldade, foram muitos anos sem saber o que falar, com vergonha do que falar, com vergonha do julgamento que outras pessoas poderiam
ter sobre elas, ou duvidar do que elas estavam falando, não achar que aquilo fosse verdadeiro, né? Muita gente coloca, até no nosso Congresso Nacional, né, coloca em questão esses depoimentos, né? Então, as pessoas têm um receio de se expor, embora hoje nós já vivamos numa sociedade em que todo mundo conta quase que o seu dia a dia nos seus stories, né? É difícil você falar da dor, né? Embora hoje nós tenhamos blogs, nós tenhamos perfis no Instagram, em que as pessoas fazem como você. Eu acho que a tua abordagem é uma abordagem que não é tanto da dor, né? Mas quantas pessoas que tiveram perdas, seja porque foram perseguidas, torturadas, perderam um filho, um pai, né? Elas hoje se abrem, formam comunidades, principalmente nós mulheres, né? Comunidades afetivas que são cercadas por esses relatos de memória, essa possibilidade de você falar sobre a sua dor, né? Porque quem já fez terapia em algum momento da vida sabe que a fala, ela também é um instrumento de cura, né? Agora, a Beatriz Sarlo, que é uma crítica literária que eu assim adoro, argentina, escreveu vários livros, inclusive um livro que eu uso muito tempos passados, ela também sempre chama atenção para que a gente não se fique, para que nós não fiquemos apenas presos no lado da emoção que o depoimento sempre contém, para que a gente também sempre entenda o depoimento, a história de vida, dentro de um contexto maior. Porque senão você muitas vezes pode ficar perdida só numa coisa que individualmente ela é importantíssima, mas que você sempre contextualize aquela situação dentro de um movimento maior, dentro de uma questão maior, dentro de um sistema de governo maior, para que você possa realmente compreender aquilo de uma forma mais crítica, né? Porque a emoção, que eu acho isso, o relato tem tanta emoção, seja triste ou seja alegre, porque as pessoas choram dando depoimento. Eu já vi muitos homens chorarem, e não é porque falavam de memórias traumáticas, é porque falavam de memórias afetivas. Choravam falando do cinema que frequentavam na adolescência, choravam falando do início da profissão, choravam falando das redações cheias de máquinas de escrever, na qual eles começaram a trabalhar. Então, muitas vezes, até a emoção e essa carga da pessoa, sabe, ficar na hora parar, né? E você aí tem que respeitar, né? Não é uma entrevista do factual, né? Você quer mais ouvir, né? Você ser quase assim um meio através do qual aquela pessoa vai se expressar. Por mais que você tenha um pequeno roteiro para te ajudar, por mais que você já tenha pesquisado um pouco até a história daquela pessoa, o que eu acho mais lindo na entrevista, e principalmente na entrevista da história de vida, é esse mergulho que a gente faz no outro, sabe? É uma possibilidade desse outro primeiro confiar em você e se abrir. Abrir como você se abre com um diário, que antes, na minha época, era um diáriozinho que você escrevia, era um cofrezinho, né? Porque tinha um cadeado que você trancava e a chavinha ficava com você no fundo da sua gaveta. Hoje não, Sim. né? Os diários são públicos. Né? Mudou muito, mas continuam relatando o seu interior. Eu acho muito bonito. Eu acho que a vida de cada um é uma viagem pelo mundo, sabe? Eu acho que é um mergulho no mundo, na alteridade, em conhecer o outro. E isso hoje é indispensável, né, para que a gente possa conviver em sociedade. Porque senão o que vai sobreviver é o discurso do ódio, em que você anula o outro, cancela o outro, deleta o outro da sua vida, né? E aí nem discute, né? Você toca num botão e pronto. Sim. Isso é triste, né? Sim. É massa você trazer isso, olha, é uma coisa que eu tenho que prestar atenção, que existe essa memória pessoal, mas que ela está inserida numa memória coletiva, né? E tem uma riqueza também que é importante de estar fazendo sempre essa ponte. Então não adianta você pegar só a memória pessoal de uma pessoa, mas desconectar ela de uma memória coletiva que é maior, né? Isso é bom de eu ter na minha... Eu acho que tem um contexto. Eu acho que você pode escrever, por exemplo, um livro inteiro
500 páginas sobre um personagem que você Uhum. encontre nas suas andanças pelos sertões. E há historiadores que já fizeram isso, né? O Ginsburg, que é o historiador, assim, até deu entrevista esse final de semana para o Globo, italiano. Ele tem o livro dele mais conhecido, O Queijo e os Vermes, é sobre isso, é sobre um moleiro da época medieval do norte da Itália que é morto, queimado, né, numa fogueira, na Inquisição, e o Ginsburg quer estudar por que uma pessoa que era um moleiro, né, tinha lá um moinho e fazia farinha, o que levou aquele homem a ser perseguido pela Inquisição, um homem que não teria, assim, naturalmente, nenhuma característica para acabar queimado numa fogueira da Inquisição. E ele faz um trabalho de investigação, aí no caso não é mais história oral, né, um trabalho investigativo muito intenso, né, em arquivos, e ele vai escrever um livro, né, como outros historiadores que contam a história de uma pessoa lá do século XV. Então, eu acho que você pode perfeitamente contar uma história única de uma pessoa, mas é muito importante que você compreenda o ambiente em que aquela pessoa estava inserida para que ela conseguisse produzir aquele tipo de história e não outra, né? Porque tudo o que nos constitui, e aí você falou na memória coletiva, né? O Halbach, que morreu num campo de concentração, era judeu, e escreveu, né, a grande referência sobre memória coletiva, ele vai exatamente numa época muito antes de internet, antes de televisão, né, mas com toda aquele temor que havia pelo uso da comunicação, pelo Goebbels na Alemanha nazista, né, aquele temor do que constituiria, né, a memória. E o Halbach ainda trabalha com uma ideia de memória que é muito da vizinhança, né? E depois até algumas pessoas fazem uma crítica a ele nessa questão de uma memória nacional, né? Que é uma memória também que muitas vezes é imposta a nós pelos discursos políticos de quem está no poder. Mas, ao mesmo tempo, ele nos chama atenção para isso, né? A sua memória ela é contaminada pela memória do grupo no qual você está Uhum. inserida. Então, são seus vizinhos, é a escola que você frequenta, é a sua família. Mas, no século XX, a memória, sua memória e a coletiva passam a sofrer a influência de algo que é muito mais potente, que é a mídia de massa. É ela que começa a formar a nossa memória e nos fazer ver o mundo a partir dos filmes que a gente assiste, os programas de rádio que a gente ouve, hoje os podcasts, né? As TVs que nós assistimos, e hoje tudo que circula pela internet. É isso que faz a nossa memória. E até eu te falo o seguinte, eu sempre fui muito... A minha geração, né, foi muito tocada pela questão da Guerra do Vietnã. Todas as imagens que eu tenho de Guerra do Vietnã foram imagens que saíram em fotografias publicadas em revistas do mundo todo ou de filmes, né? Porque você já tinha, né, o pessoal que fazia documentário, ou então filmes até muito ideológicos, lá do John Wayne, Boinas Verdes, que defendia a posição americana. Eu gostava muito mais dos filmes que faziam uma crítica, né, à Guerra do Vietnã, e todos eles me marcaram muito. Então, a minha memória, além de ser uma memória muito visual, e olha que eu sou de meados do século XX, é uma memória muito visual e é uma memória muito moldada por essa mídia que circula o tempo todo e na qual nós estamos imersos, né? Então, eu acho que não tem como a gente separar isso. A tua memória é a memória desse ambiente em que você vive, dos livros que você lê. Então, quando você fala dos cheiros, é lógico, é a memória da cozinha da casa da sua avó, né? Da sua mãe, de um sítio que você foi com um amigo, do cheiro de uma flor que você sentiu numa caminhada, né? De alguma sensação tátil que você teve encostando numa pedra, né, pegando um pouco de solo, né, desde, né, as famosas madeleines do Proust,
né, que a gente fala, né, que é a Madeleine, então seria o gosto, né? Tem coisa mais intensa do que a culinária, o gosto da comida, quando você coloca na boca, aquilo imediatamente, né, te dá um insight, né, um gatilho de memória, e você se lembra do feijão da avó, do pastel do fulano, da caipirinha que alguém fez numa viagem para o sul da Bahia, aquelas coisas todas. É muito interessante. Sim, fica muito no corpo, né? E é isso, realmente, a memória pessoal não, mesmo que a gente ache que a gente esteja olhando só para ela, olhar para ela já é olhar para a coletiva, porque ela é feita a partir da coletiva também, né? As duas coisas conversam. Você E já você falou? fala do corpo, até queria te Aham. dizer uma coisa que eu acho muito importante isso. Você fala do corpo, Lia, e a memória da gente tem tudo a ver com o corpo, né? Eu não sou uma fisioterapeuta, mas eu faço, por exemplo, pilates. E o meu corpo, como ele tem travas, né? Travas que foram construídas pelos meus medos, pelas minhas angústias, por várias coisas. Então, o corpo, ele realmente é um retrato das suas memórias. Não só porque você pode tatuar, como a gente tem um querido ex-mestrando, hoje ele já é doutor, o Lucas Gamonal, que fez a tese de doutorado dele sobre as tatuagens que as pessoas que viajam e gostam de viajar, elas tatuam. Por que alguém tatua, sei lá, o Morro da Urca, outro tatua o Empire State, o outro a Torre Eiffel, entende? Então, além de você poder tatuar as tuas marcas que são afetivas de memória, né, eternizá-las no teu corpo, você pode muitas vezes também sofrer, né, com as angústias que te acometeram, né, e que vão ser traduzidas no teu corpo pelos, sei lá, marcas que são bem-vindas ou não, mas as tuas rugas, as tuas manchas, as tuas angústias, a tua postura, né, mais Sim, fechada ou não, né? os movimentos, né? Eu tenho feito, gente, isso é até meio íntimo de falar, mas eu tenho feito, tenho dançado, mulher, no meu quarto, assim, às vezes, e aí e tenho deixado, sei lá, tenho experimentado meu corpo de várias formas para ver o que que ele me fala com o que eu faço. Igual esses dias, gente, eu comecei a dar estrela no meu quarto, assim, igual estrela, né? Igual o pessoal faz na capoeira e tal. Porque eu lembrei que quando eu era pequena eu fazia ginástica olímpica. E aí eu fui ver se eu, o que que acontecia se eu tentasse fazer uma estrela, sabe? Aconteceu que eu fiquei com um pouco de dor na perna, mas eu super consigo fazer estrela ainda. Eu tenho feito, nossa, eu tenho testado muito isso do corpo, até porque eu sou muito mental. Então eu tenho tentado, tô num espaço também, né, aqui no Vale do Capão, muita gente trabalha com o corpo e tal, então eu tô sendo inspirada pelo meu meio para poder fazer isso, assim. Mas olhar do corpo muito como essa biblioteca, Cristina, e vendo tanto que o movimento que eu faço, uma dança que eu me proponho a fazer, uma música que eu escuto e eu deixo o corpo sentir, se movimentar com ela, vem coisa na cabeça, sabe? E vem memória, vem lembrança. Aí eu fico olhando para isso, para tentar estudar esse mecanismo. E Eu tem quero. coisas que são lógicas, né? E tem outras que te escapam. Eu, por exemplo, eu Aham. adoro ouvir tango. Aí eu fico pensando assim, gente, mas eu já fui à Argentina algumas vezes, eu gosto de tango, inclusive com misturas, mais com techno e tal. Mas eu acho que tem umas coisas que você não sabe também por quê, né? Por que eu gosto tanto dessa música? Porque se eu nunca toquei, né, um bandoneon, eu não tenho ascendência, né, argentina, tem coisas que vêm de uma forma meio indireta. Tem outras, né, que são as músicas que seu pai colocava, né, no toca-discos, né, na vitrola, quando você era pequena e ia chegar o Natal, e você nunca mais esquece daquilo, e você chora quando ouve, né? Eu, por exemplo, tenho uma música, o Uhum. Tannenbaum, que eu, quando lembro do meu pai colocando aquilo na vitrola. Então, tem umas coisas curiosíssimas quanto ao corpo, quanto ao som, né? E acho bacana essa questão sua de dançar, de se soltar e dessa memória corporal que a gente tem, né? Eu já tenho umas questões, por exemplo, eu nunca consegui dar cambalhota, e até hoje eu não dou e eu não consigo, eu travo. É uma memória corporal de talvez algo que tenha me acontecido ou me amedrontado numa fase da qual eu não consigo lembrar. Talvez se eu Uhum. fizesse um tipo de terapia que eu não fiz, né?
que levantasse isso do meu inconsciente, mas você observa que coisas que tem outras que ficam na memória corporal. Sei lá, você aprende a andar de bicicleta, nunca mais esquece, né? Então, aquilo permanece mesmo que você fique anos sem andar de bicicleta, né? Então, isso é muito curioso. Agora, a questão do corpo e da memória corporal, acho que é um tema aí que preenche não só, né, as investigações de muitas pessoas da área de saúde, psicólogos, psicoterapeutas, né, psiquiatras, fisioterapeutas, certamente, né, educadores físicos. E para nós, ela se revela muito nessa questão, inclusive, que aí seria talvez até nostálgica, né? Dos próprios tipos que nós criamos para nós, como quando escolhemos um tipo de figurino, um tipo de esmalte, um tipo de cabelo, né? E Uhum. tem muito a ver com esse teu movimento da ancestralidade, né? Que eu acho genial, esses seus cabelos cacheados. Quer dizer, todo o movimento feminista, principalmente das mulheres de cor preta, que através dos cabelos e dos seus coletivos, elas se soltaram. Eu te falo que eu achava maravilhosa a Angela Davis, lá com seus, sei lá, 20 e poucos anos, né? Indo para a rua participar de manifestação, né? Ao lado dos Panteras Negras tal, nos Estados Unidos. A Angela Davis hoje tem um cabelo menos Black Power, né? Porque o cabelo dela era fantástico. Mas hoje a gente tem centenas de moças jovens orgulhosíssimas dos seus cabelos, né? Editoriais de moda que colocam isso em pauta, na capa das revistas. Eu mesma que andava alisando, né, fazendo umas chapinhas, voltei depois da pandemia para os meus cachos e eu estou felicíssima de estar com eles. Certamente, né? Eu pinto, senão eles estariam bem mais branquinhos. Mas assim, é Uhum. uma questão de libertação também, de você poder ser aquilo que você é. Porque na hora em que você diz que um cabelo assim é um cabelo ruim, como me diziam muito quando eu era adolescente nos anos 60, e o cabelo bonito era só o cabelo que você passava até a ferro, fazia o que a gente chamava de touca, virava para um lado, virava para o outro, Aham, ficava com aquele aham. cabelo Eu assim, já fiz touca, mulher. né? Olha, eu já fiz quando pequena. A gente, né? Aí como é que o corpo ele está marcado, né, por aquilo que é o que é valorizado culturalmente, né? O corpo talvez seja o discurso mais visível e talvez aqueles que nós devamos mais interpretar, né? Então os corpos que são machucados, estuprados, assassinados, né? Os corpos que não são respeitados, que são pisoteados. A gente tem que pensar sobre tudo isso, né? E isso tem toda uma memória da cultura, né? Uma memória da nossa história. Nós temos que revisar tudo isso, né? Eu acho importantíssimo hoje a gente passar o Walter Benjamin, que certamente você leu na faculdade de comunicação, né? Ler a história a contrapelo. Né? Não ler a história apenas. Primeiro, não ler a história como algo que aponta para o futuro e que o futuro sempre vai ser melhor, nem sempre. Né? Inclusive, Uhum. as pessoas do passado hoje elas devem pensar assim: puxa, a gente imaginou tanto, né? Sei lá, uns idosinhos aí com 100 anos, pensamos tanta coisa para esse século 20, 20, né, e 21 e mudou tudo, né? Não só por conta da pandemia, né? Mas por conta de várias outras questões, né? De homens e mulheres e discursos que não se constroem de uma forma coletiva e de explorações, né, e de né, as diferenças sociais, várias questões que ficaram, né, que essas pessoas talvez no início do século XX imaginassem, né, numa ficção que no século XXI a gente já teria resolvido, questão ambiental, questão de patrimônio, questão de inclusão social, questão de todos os gêneros, né, de todas as cores de pele, né, tudo isso ficou, né? Então a gente tem também, quer dizer, uma história que apontava para uma coisa e que não se cumpriu, né, de solução, né, Uhum. que a técnica resolveria tudo. E outra questão também é você ler essa história com uma interpretação, com uma visão crítica, né, e que foge dos grandes nomes com os quais, por exemplo, eu fui introduzida na história, né? Os livros de história que eu lia tratavam da história só da Europa, né?
E todos os europeus do lado ocidental, né, capitalista, liberal, eram considerados grandes heróis, né? E o que existia em Uhum. volta nem existia, né? Hoje eu acho que uma das questões históricas mais importantes é a questão do movimento negro, né? Das pessoas de cor preta que hoje estão se organizando e estão fazendo um grande debate, que até a gente vai fazer isso no evento nacional, em agosto, né? O 13º Encontro Nacional de Pesquisadores de História da Mídia, que vai discutir, né, a hashtag Vidas Negras Importam, né? Então, como é que você hoje precisa, e tem uma potência isso, sabe? É uma coisa tão intensa que a gente começa a redescobrir lendo livros, né? Lendo, saindo da tua zoninha de conforto, por exemplo, do meu lugar de fala, mulher branca de classe média, né? Conseguiu Se fazer uma destina, universidade. né? A gente tem isso. E eu ver o outro, né, que ficava invisível, né? Porque são tantas invisibilidades. Então, essa articulação é muito importante. Quando você vai para o sertão, olha quantas vozes, quantos projetos, quantas coisas que você descobre. Que se você ficasse aqui na zona de conforto, né, de Juiz de Fora, Rio de Janeiro, São Paulo, BH, né, você não descobriria. Agora, é doloroso? É. Você fala isso nas suas, né, você fala isso nos seus depoimentos, nos seus diários, nas suas... que é muito doloroso. Tem hora que é muito difícil, né? Tem. Porque, Sim, é essa coisa das narrativas, né, Cristina? Eu percebo que é isso, assim, tem que mudar a narrativa, e eu acho que é isso que eu tô fazendo. Tenho certeza que é por isso que eu tô na Bahia, que eu tô no Nordeste, assim. Porque eu entendo que, como uma comunicadora, eu não posso. Eu tenho que trabalhar as narrativas que eu recebi, assim, ao longo da vida. Elas não estão. Elas estão muito pobres pro mundo que eu tô entendendo, pra forma como eu tô entendendo que eu posso ler o mundo, assim. Então eu tô no momento de ler muitas referências, assim, de escutar Ailton Krenak exaustivamente, e outras pessoas parecidas. Nossa, tá rolando, eu fico inclusive de recomendação, um curso de extensão que ele tem aberto no YouTube, assim, sobre saberes ancestrais e práticas de cura, do NUCS, da UFCG, Universidade Federal de Campina Grande, que são vários professores convidados de comunidades tradicionais. Eu estou muito interessada nesse campo das comunidades tradicionais, assim, e das narrativas que essas pessoas trazem. A gente daqui a pouco vai dar 8 horas, então a gente tem 7 minutinhos, eu sinto também da gente finalizar para não ficar muito extenso, mas eu acho que a gente tem que conversar mais depois no privado, quem sabe em público num outro momento, porque eu quero conversar com você mais, assim, de referências para pensar a memória. Eu tenho vontade de saber um pouco também sobre o que das sensibilidades que essas suas experiências com a entrevista te trouxe, assim. Eu tenho tanta vontade de entrevistar umas mulheres do sertão, Flor, e de fazer isso de um lugar de respeito, né? De um lugar consciente do meu lugar de fala. E de um lugar de respeito também, até Cléia Bose que fala isso, assim, tem um capítulo do livro dela, do Tempo Vivo da Memória, que ela diz que é importante que haja uma relação de amizade mesmo entre o entrevistado e o entrevistador, para não ser aquele extrativismo narrativo, né? Que foi uma coisa que, mesmo sem... Eu demorei um tempo para conseguir elaborar, entender que era isso, mas que no primeiro momento, quando eu cheguei no sertão, principalmente no sertão de Canudos, eu fiquei meses assim, emudecida e fazendo vários registros, mas sentindo que eu não devia compartilhá-los assim, por causa desse receio de estar repetindo uma narrativa de colonização em cima daquelas pessoas, né? De estar chegando ali, essa coisa do fetiche comunicativo, que eu acho que a gente trocou sobre isso também na época que a gente conversou lá com a turma da Facom. Porque você de repente chega ali e vê um monte de imagem que ao longo da minha criação, sei lá, imagens que eu vi o jornalismo passar na televisão e você fica, meu Deus, como é que faz, como é que registra? Mas como que eu faço isso de um lugar de respeito real, assim, né? De humano, assim. Então eu acho que para conseguir construir essas novas narrativas, a gente tem que ler narrativas que ainda são alternativas, né? Que não estão ainda fazendo, que agora talvez estejam chegando nos currículos.
E é massa ver que você está dentro desse movimento mais acadêmico, assim, e tem sentido que está chegando, que a gente está olhando mais para isso também, né? Oli, eu acho essencial, tem uma longa história. Eu te faria alguns convites assim para você e para todo mundo que está compartilhando esse momento. Esses momentos são preciosos. Primeiro, esse tipo de entrevista ele é bacana quando realmente ele produz essa interação, esse diálogo, e ele tem que ser feito nesse respeito, tá? Então, a gente tem aí uma bibliografia extensíssima de grandes professoras como a Crenida Medina, que fala da entrevista, como a Beatriz Maroco, que é lá do Sul, que eu respeito muito. Tem vários. A gente, né, até não conseguiria falar tantos jornalistas, fora os historiadores. Eu acredito que a gente tem no Museu da Pessoa, em São Paulo, que é um museu virtual, que coleta depoimentos, histórias de vida, de catador de papel a ex-presidente da República, um exemplo, né, através da Karen Workman, que é uma historiadora que criou esse museu, que depois foi reproduzido em outros lugares do mundo. O Brasil exportou essa ideia para outros lugares. Um exemplo da importância do depoimento e da história das pessoas, porque, inclusive, depois você quer saber como é que vivia uma pessoa que saiu como a Lia, como essa menina, para fazer histórias como aqueles naturalistas do século XIX, XVIII, vinham naquelas missões, o próprio Debré, pintar. E a partir deles é que a gente conhece o que foi o Brasil, lógico, tem o subjetivo, né? Mas o Brasil dos séculos 17, 18, 19, pré-fotografia, né? Início do século 19. Então, eu acho tão importante a gente ter essa ideia de fazer entrevista, de trabalhar com esses relatos e com oralidade, gente, que é a coisa mais antiga da história, né? E não é à toa que na África a gente tem a figura do griot, né? Que é aquele que passa, que é uma coisa belíssima, né? Passar a história de geração em geração. E quando a gente tem uma criança pequena na família, eu criei 3 filhos, mas na correria hoje eu tenho uma neta de 1 ano e pouco. E você começa a observar como ela vai construindo a linguagem a partir das referências do que você conversa e do que ela vê de material, de livro, e os livros infantis hoje são geniais, e do gato que convive com ela, o Cartola, e do convívio com a grama, e caindo, levando tomba, é fantástico, né? Isso não tem, quer dizer, essa coisa da linguagem, do diálogo, isso é que nos dá a condição de realmente nos sentirmos e sermos humanos. E eu te indicaria, além assim do... Se eu tivesse que falar de um documentarista, seria o Eduardo Coutinho, que trabalhava com história oral e captava a alma daquelas pessoas, né, com as quais ele conversava, entre vários outros, mas eu destacaria muito Coutinho. Em termos de literatura, eu tenho uma escritora bielorrussa, ela ganhou o prêmio Nobel quando escreveu, né, sobre Chernobyl e o acidente nuclear de Chernobyl, que depois gerou a série na HBO, né, programa do grupo do pessoal do Que Mundo é Esse, e várias outras coisas. A Svetlana Alexievich, ela faz para mim o melhor trabalho que uma jornalista poderia fazer através da história oral. Você leu os livros dela, tipo A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, né? Chernobyl, tem um fantástico sobre a queda da União Soviética. Você fica encantada com a capacidade, que ela é jornalista de formação, de contar uma história só a partir dos depoimentos que ela coleta. E ela constrói aquilo. E aquilo te envolve. E em termos também de transcrição, de passar da linguagem oral para a linguagem escrita, eu acho assim fantástico. Então, seriam pessoas, eu acho que lê-los, além de ler, hoje a gente tem muita coisa sobre história oral, inclusive centros de história oral, né, que trabalham com memória, na Unicamp, na Fundação Getúlio Vargas, no Rio, na Federal Fluminense, tem várias e várias coisas. A gente já tem assim uma área, um campo bem delimitado, bem discutido, até, né, um livro que é muito interessante. Eu vou esquecer o nome das autoras, mas é um livro sobre os usos e os abusos da história oral. Foi feito por umas professoras da Unirio que têm um mestrado e doutorado em memória social. Então, também existe
um jogo, né, que se estabelece, né, quando você tem um entrevistador e um entrevistado. E esse lugar da gente que é entrevistado, aqui, eu estou como entrevistada, estou muito à vontade, estou falando a beça, né, eu já gosto. Mas quando eu sou entrevistadora, eu, quando fazia matéria jornalística, aquela coisa factual, rapidinha, 3, 4 perguntas, não pode ter muita coisa, porque a matéria vai entrar com 2 minutos daqui a pouco, ou então você está no vivo. É um formato, né? Outra coisa é quando você vai ficar com uma pessoa num ambiente mais relaxado, 2 horas conversando. Às vezes você vai fazer uma série, vai ouvir 2 horas hoje, vai voltar, vai ouvir mais 2 horas, outras, e vai mergulhar naquilo. Agora, te falo que, para mim, a maior experiência, a coisa que eu mais gosto, que eu mais amo na vida é fazer entrevista. Eu adoro um papel antigo, adoro. Hoje está tudo, muita coisa digitalizada que facilita, né? Adoro biblioteca, lógico. Adoro pegar os Ai, jornais, né? E a gente tem essa condição de, através da entrevista, sei lá, abrir a cabeça da gente, fazer uma troca com esse outro, melhorar você, melhorar o outro. Lógico, quando é esse tipo, né? Se você estiver fazendo uma denúncia, não tem esse clima, né? Não tem isso. Flor, deu uma travadinha pra mim, mas eu acho que você encerrou sua fala, né? Encerrei. Deu uma travadinha, eu acho que foi pequena. Eu estou com a internet, Foi. eu estou do lado do modem, mas às vezes a nossa Ah, pode ser a internet. minha também, porque aqui é isso, aqui a internet é de vale, né? De roça mesmo, internet da Bahia, então é outra coisa. Mas, Amora, eu agradeço, assim, profundamente essa conversa. Eu estava até meio receosa, assim, que eu achei que era muita responsabilidade conversar com você, assim, em público. Mas foi tão, assim, confortável, né? Eu agradeço muito pelo seu tempo, pelas suas palavras, pelo conhecimento que você trouxe. A gente vai seguir conversando. Eu vou ver essa live de novo, porque eu vou pegar várias informações que você foi me dando. Agradeço muito, Cristina. É muito bom, assim, estar com você conectada na minha rede, assim. Fico feliz de coração. Ai, para mim é uma coisa que é uma delícia, né? Sabe o que eu acho genial? É a gente muitas vezes ter tantos anos assim, assim, anos em termos, né? Anos vividos, pelo menos nessa terra, nesse momento. É, e a gente poder dialogar tanto e se sentir tão próximo uma da outra e conversar dessa forma, que é uma forma assim descontraída, amigável, gostosa, né? Isso é de forma alguma, por exemplo, isso me energiza, me deixa com mais vontade de fazer as coisas. E eu acho genial o teu trabalho, Lia. Eu acho que é corajoso, me dá o maior orgulho de. Vou ter que falar, né, de nós mulheres, das mulheres mais jovens, nessa procura, nesse embate. Não é fácil, tem hora que é muito doloroso, tem hora que é muito sozinho, mas e de estar aí com essa vontade. E tem que te falar, você tem um texto lindo, você tem um estilo de escrever, né? Eu acho que até depois a Aurora está perguntando, Lia, você fala de onde? Você fala aí dos sertões, eu acho que você tem que falar, porque a Aurora, inclusive, é natural do Ceará e ela tem maior orgulho disso. Eu acho que ela tem que conhecer também seu trabalho e ela está pesquisando essas questões para o doutorado dela. E acho assim, genial, genial, revisitar e revisitar pelos olhos de mulher. Porque a gente tem muita história dos sertões, né? De todas essas investidas de grandes autores, né, célebres, mas muito na voz dos homens, né? No relato do homem. E você vai ter um outro lugar de fala, e um lugar de fala que é o lugar de uma mulher também do século, né? Final do século XX, século XXI, já nem tem, né? Eu acho que você, né, nasceu no final do século XX, né? Não Mas foi já não igual o é do século Bernardo, XXI. 93. Né? Pois é, igual o Bernardo, né? Então tá aí com 27, né? Vai fazer 28. Então, eu acho que é um mundo. Lia, eu tenho o maior respeito e acho, eu tenho certeza, eu não acho não, que você tem que transformar toda essa tua vivência, porque nem todos vão ter a coragem, ou vão ter a oportunidade, ou vão ter o desejo, porque tem o desejo, né? De fazer essas coisas. Então, compartilha com a gente.
que não vai fazer, que a gente não vai para aí, né? Mas a gente, de repente, também não quer ir, mas a gente quer ouvir a história de quem foi. E uma história bem contada, né? Ela é a coisa da Sherazade, né? Você vira à noite, você perde o sono, não tem sono nenhum, quer mais é escutar, né? Então é isso. Eu quero que você siga em frente, cada vez mais empoderada, aprendendo mesmo. E acho que é um caminho muito lindo. Você vai fazer uma troca e vai possibilitar dar voz a quem precisa ser ouvido, né? Amém. Se Deus quiser, Flor, a gente vai trocando. Vamos encerrar aqui. Quero agradecer todo mundo que esteve com a gente nessa conversa tão gostosa. A gente segue se falando também, segue conectada. Quem sentir também de mandar mensagem, eu sou super disponível. Então, os canais estão todos abertos. Flor, uma boa noite para nós. Um bom descanso, noite de lua nova. Que a gente tenha uma noite abençoada. Abençoada. Super obrigada, Lia. Super obrigada por tanta gente querida. Pessoas que eu conheço, outras que eu não conheço. A gente não pode também citar todo mundo, que às vezes você fica, né? Mas foi muito bom. E adorei poder estar com você junto com a tua rede, que é uma rede muito especial, tá? Foi muito bom. Muito Ai, feliz. linda. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau, Flor.